Olá, quinto ano! Como que vocês estão? Teremos hoje mais uma aula de geografia. E o tema da nossa aula de hoje é a divisão política do Brasil. A gente sabe, né, que o Brasil ele é dividido em regiões, mas ele também tem uma divisão política. E isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Nas aulas anteriores, nós conhecemos as regiões do Brasil e conhecemos, né, as características de cada uma dessas regiões. Hoje nós iremos ter um conhecimento mais profundo sobre o nosso país, que é o Brasil. Antes da gente conhecer a atual divisão do Brasil, a gente precisa conhecer, saber e aprender como que o Brasil era dividido antes. Então vamos falar sobre a primeira divisão das terras do Brasil. Quando iniciou-se a colonização do Brasil em 1534, o governo português dividiu o nosso território em faixas. Vocês se lembram, né, que os portugueses vieram para o Brasil e começou-se a colonizarem o nosso país, né? Se iniciaram a colonização do nosso país. E como que foi essa colonização? Eles dividiram o nosso território em várias faixas, que se estendiam do litoral até o interior, até a linha de Tordesilhas. Essas faixas eram chamadas de capitanias hereditárias. Você já ouviu falar em capitanias hereditárias? Então, as capitanias hereditárias eram as faixas que o nosso Brasil foi dividido. E cada uma delas era doada pelo rei a um donatário. Então, quem eram esses donatários? Os donatários eram homens de confiança do rei. O rei confiava nessas pessoas, então ele falou assim: ó, eu vou dar essa faixa do Brasil para você cuidar, eu vou dar essa faixa para fulano cuidar, e cada um desses donatários recebeu essa faixa da capitania hereditária. E cada donatário, ele deveria fazer o que com essas faixas? Administrar, desenvolver e proteger a capitania que recebia. Então, eles tinham essas funções, não era apenas uma. Eles apenas não recebiam uma terra e por aí ficava. Não, eles recebiam aquela terra, essa faixa, né, da terra do Brasil, chamada de capitania hereditária, e ele deveria cuidar, administrar e proteger e desenvolver essa capitania que ele recebia. Só que tem um porém. Isso durou apenas até 1548. Se iniciou em 1534, como a gente viu aqui, ó, aqui mais acima, e se encerrou em 1548. Por quê? Nem todos os donatários eram experientes e a falta de experiência deles em administração e em desenvolvimento dessas faixas, desses pedaços de terra, não era boa. Eles não sabiam administrar nem cuidar desses pedaços de terra. E por isso as capitanias hereditárias falharam. Por isso que ela durou apenas até 1548. Olha aqui como que era a divisão do Brasil antes. A primeira divisão do Brasil. Ele era dividido em cada uma dessa faixa aqui era uma capitania, tá vendo? Olha aqui as faixas. Assim que então que foi o período das capitanias hereditárias do Brasil. Só que isso mudou. E nós vamos falar hoje e agora sobre a atual divisão das terras do Brasil. Tá? O que a gente conheceu foram as primeiras divisões do território brasileiro, que foi dessa forma, que eram as capitanias hereditárias. Agora nós iremos conhecer como que o Brasil é dividido atualmente. Então vamos lá. O Brasil, assim como todos os outros países, ele possui a sua divisão administrativa. Mas o que significa isso? O que é uma divisão administrativa? Vamos lá. Divisão administrativa é a forma de se dividir o território de um país em diversas, ou seja, em várias partes. A gente viu, né, que o Brasil ele é dividido em vários pedaços, várias partes. Então, isso que se chama divisão administrativa. Essas partes são chamadas de províncias, unidades federativas ou estados. E a forma que a gente mais conhece, o termo que a gente mais conhece, são estados. A gente sabe que o Brasil é dividido em vários estados. Esses, por sua vez, também são subdivididos em municípios. A gente sabe que dentro de cada estado nós temos os municípios. E os municípios também podem estar divididos em um ou mais distritos. Ou seja, nós temos o Brasil, vamos supor aqui, o mapa do Brasil. Dentro do Brasil, nós temos vários estados. E dentro de cada estado, nós temos os municípios. E dentro dos municípios, nós também podemos ter os distritos, tá vendo? Dentro de cada pedacinho, nós temos outras coisas. E na divisão administrativa do Brasil, temos o Distrito Federal, temos os estados, os distritos e os municípios. Então, vamos conhecer cada um deles, tá? Eu vou explicar para vocês
qual é a função de cada uma dessas partes da divisão administrativa do nosso país. Ó, primeira coisa, a gente está olhando aqui o mapa do Brasil político, né? Observe, ele está dividido em regiões, que são as regiões que a gente já conhece. A parte em verde é a região norte, a parte em lilás é a região centro-oeste, aqui, ó. A parte azul é a região nordeste, a parte em rosa é a região sudeste, essa parte aqui em cor de abóbora é a região sul. Dentro de cada uma dessas regiões, dentro de todo o nosso país, nós temos os estados, ó, o estado do Pará, do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e por aí vai. Nós temos 26 estados, tá bom? 26 estados e uma unidade federativa. Dentro de cada um desses estados, nós também temos os municípios. Vamos lá, então vamos primeiro saber o que são os estados. Os estados são as unidades federativas do país. Eles são administrados por governos estaduais, já que eles são estados, então quem governa eles são administrados pelos governos estaduais, que estão subordinados ao governo federal. E cada estado possui a sua própria capital, onde está instalada a sua sede administrativa. Então, olha só, observem aqui. Eu tenho o estado do Amazonas, a sigla do Amazonas, esse AM, e a capital do Amazonas, olha aqui essa bolinha, é Manaus. Dentro de cada estado, cada um desses estados possui a sua capital. Ó. A capital do Pará é quem? Belém. A capital da Bahia é Salvador. A capital do Piauí é Teresina. Conseguiram perceber? Cada um desses estados possui a sua capital. E para você ver que mais profundo, olha só, cada uma desses pedaços de terra de uma cor são os estados do Brasil. Cada estado, ó, tá vendo que tem vários nomezinhos aqui? Por exemplo, dentro do Pará, eu tenho, ó, vários municípios. Dentro do Mato Grosso, eu tenho, ó, vários municípios. Dentro de cada estado, ainda encontramos os municípios. O Distrito Federal, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, no mapa. O Distrito Federal, ó, ele está dentro do estado de Goiás, tá bom? O Distrito Federal se localiza no estado de Goiás, bem aqui, ó, no centro do nosso país. O Distrito Federal é a sede do poder federal, local onde se encontra a capital do nosso país. No Brasil, o Distrito Federal se encontra no estado de Goiás e a nossa capital brasileira é Brasília. Então, a capital do Brasil é Brasília e o Distrito Federal fica ali. É no Distrito Federal que se encontram as sedes dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Agora que a gente já sabe o que é o Distrito Federal, vamos conhecer os municípios? Então, os municípios correspondem às unidades administrativas menores que os estados. Por isso que os municípios ficam dentro dos estados. Como eu mostrei para vocês aqui, ó. Por exemplo, eu tenho o estado do Pará. Dentro do Pará, cada um desses nomezinhos aqui, ó, são os municípios, porque como eles são menores, eles ficam dentro dos estados. Os municípios são administrados pelos governos municipais. O município é administrado pelo governo municipal, também chamados de quê? Prefeituras, que são subordinadas ao governo estadual e ao governo federal. E por último, nós temos os distritos, que são as unidades administrativas pertencentes aos municípios. Ou seja, os distritos ficam dentro dos municípios. Um município ele pode ser composto por um ou vários distritos. O distrito sede, ele costuma ter o mesmo nome do município e os demais distritos costumam ser chamados de vilas. Quando uma vila consegue se emancipar, ela é chamada de município, ela deixa de ser vila e se torna um município. Deu para você compreender, então? Hoje nós falamos sobre como que o Brasil é administrado, né? Como que acontece a administração política do Brasil. E a gente percebeu que o Brasil ele possui vários estados. Dentro de cada estado nós temos os municípios e dentro dos municípios nós também temos os distritos. Essa foi a nossa aula de hoje. Nos vemos na próxima aula de Geografia.